Amados irmãos, boa noite. Vamos iniciar uma rodada de conversa. Vamos tentar aqui organizar, talvez por tempo, né? Cada bloco, 10 minutos. Durante os nossos contatos, como no domingo retrasado, mais uma vez eu ouvi de um dos nossos fraternos, irmãos, mais uma vez esse padre, a gente precisava de um ciclo de palestras sobre casais. E realmente é muito importante que nós tenhamos a oportunidade de ouvir palestras a respeito da experiência da vida em comum, da vida a dois. Não é muito fácil porque nós não temos uma equipe de palestrantes aos cujos membros nós possamos recorrer quando precisarmos. Então nós temos que ser criativos, né? Temos que tentar, da melhor maneira possível, gerar os meios para que nós possamos crescer juntos, né? Então, eu defendo a ideia de que é possível que entre nós mesmos, membros, casais, preparem, cada um prepararia um roteiro, um tema, e aí, sem grandes preocupações de elaboração acadêmica, né? Apenas baseado na experiência. Aí então nós iríamos, antes de fazer a palestra, então nós faríamos uma reunião para avaliar os conteúdos escolhidos, né? E a forma devida para nós fazermos a palestra. De modo que nós vamos tentar. Então eu quero iniciar esta noite com uma conversa entre os amados irmãos sobre porque o tema será vencendo as crises conjugais. Agora, como nós somos cristãos, nós vamos à missa, nós rezamos, nós somos batizados, nós participamos da Santa Missa, até já participamos efetivamente como leitores, enfim. Então, nós temos que observar que a base dos nossos projetos, das nossas ideias, nossos conceitos, eles devem ter como base tudo o que a Palavra de Deus disponibiliza para nós. E a Palavra de Deus, ela está condensada em um livro, que na verdade não é um livro, é um conjunto de livros condensados ao longo da história e que se formou ao longo dos séculos. Então, não vamos entrar em detalhes exegéticos e nem em detalhes de teologia sistemática, porque não é o momento, não cabe. Vamos apenas saber que é um livro composto de duas eras, o Antigo Testamento e o Novo. Bom, então, vencer as crises conjugais, os problemas que
temos família, temos esposas, filhos, uns mais experientes, outros ainda casais jovens. Todos nós vivenciamos as nossas crises, vamos chamar assim. Então, devemos ter sempre como ponto de partida, como base de conhecimento, a Sagrada Escritura. Então, nós vamos encontrar na Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 13 a 19. Então, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isso revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Então temos outras referências bíblicas, né? No livro Cantares, no Antigo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, onde ele se dirige aos ouvintes. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ora, para que não sejam impedidas as vossas orações. É um alerta tão importante para a nossa vida cristã, porque se não honrarmos nossos compromissos sacramentais, no caso específico o sacramento do matrimônio, porque nós já temos uma ideia, temos um conhecimento do qual é o significado de sacramento. Sacramento para nós, católicos, significa os sinais eficazes da graça de Deus. E no uso comum dos nossos irmãos evangélicos e dos escritores, dos teólogos, ao invés de sacramentos, denomina-se as ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de fato Jesus Cristo, Ele, o Filho de Deus, aquele que foi gerado, mas não criado, porque Jesus Cristo é Deus, Ele assume a natureza humana e vem habitar entre os seus. E com o seu exemplo, com o seu sacrifício cruento de morte, morte na cruz, Jesus Cristo, na sua vida missionária e na sua vida pública, Ele adaptou, trouxe todas as mensagens necessárias ao alcance, para o que possamos alcançar a vida eterna. E a vida eterna que deve, a busca desta vida eterna que deve se iniciar já aqui na Terra. Não apenas somente depois do nosso fim, da nossa finitude. Então, veja que Pedro fala assim: coabitai com elas, dando entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais fraco, sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer dizer, se nós não honrarmos nossos compromissos, nossas orações, nossas petições a Deus Pai e até através do Espírito Santo de Deus, elas podem se tornar inócuas. Elas podem se tornar inócuas e não alcançarem a sua efetivação. Bom, então vamos
fazer uma pequena pausa aqui, já temos 10 minutos, e darei início ao segundo bloco depois.